Olá, hora de trazer os destaques do agronegócio aqui em Santa Catarina. Um programa cheio de notícias para você do campo e da cidade. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Alunos de uma escola de Brusque convivem e aprendem com as abelhas. É a educação ambiental em destaque aqui no ND Agro. Vamos ver também, autoridades catarinenses buscam soluções para combater o aumento de mortes de baleias jubarte no nosso litoral. Em Blumenau, a produção familiar de morangos é destaque entre os cultivos de frutas do Vale do Itajaí. E ainda, o ND Agro conversou com o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa, deu detalhes do projeto para a construção de uma ferrovia ligando o Paraná com o oeste de Santa Catarina. E tem mais, as ações do projeto Celesc Rural para minimizar os problemas de energia elétrica no campo. Esses e outros assuntos você confere agora no ND Agro, que já está no ar. E uma escola que fica na área rural de Brusque desenvolveu um projeto de educação ambiental com os alunos, mostrando a importância das abelhas. O trabalho de educação ambiental é feito com aulas práticas, inclusive com o cultivo de colmeias. Olha que interessante. A abelha é responsável pela polinização de 85% das plantas. São de extrema importância para a agricultura e, portanto, para a alimentação humana. Mas algumas espécies já estão em risco de extinção. Na área rural de Brusque, uma escola municipal faz um trabalho de educação ambiental com os alunos exatamente para mostrar como é necessário preservar as abelhas. Porque se a gente maltratar a abelha, a gente vai ficar sem alimentos. A escola de campo tem aulas regulares. 60 alunos do berçário até o 5º ano têm, além do conteúdo didático, interação total com a natureza. Criam diversos animais, brincam próximos de árvores nativas e, claro, têm uma relação bem próxima com as abelhas. E é uma relação que começa cedo. Olha só estes pequenos, já conhecendo uma colmeia e até experimentando o mel direto da fonte. É bom? Ao todo, são 13 colmeias que estão espalhadas por vários cantos da escola. Inclusive aqui, bem escondidinha, também tem uma colmeia. São 7 espécies que são cuidadas pelos alunos e pelos professores. Nas diferentes colmeias encontramos espécies distintas de abelhas, das maiores até essas aqui bem pequenas, que até fica difícil a gente achar dentro da caixa. Todas as abelhas criadas na escola são nativas do Brasil e não têm ferrão, ou seja, não causam perigo para os estudantes e professores. Por isso aqui não tem um apiário, e sim um meliponário. Os alunos e professores também alimentam de 2 a 3 vezes por semana estes insetos com um xarope artificial. Os alunos aprenderam ainda a fazer iscas para atrair as abelhas. Peguei uma garrafa PET, enrolei no jornal. Daí eu botei um saco de lixo e daí eu botei uma tampinha de garrafa aqui e botei o aroma para as abelhas entrarem aqui dentro. Depois eu botei lá na árvore, lá na minha casa. E deu certo? Deu. Essa ideia, então, de conscientização para mais escolas aderirem ao projeto também é um dos nossos objetivos. Então, nós temos hoje famílias que estão com colmeias em suas casas e estão fazendo lá a criação, né, com a sua criança, que aprendeu aqui na escola. Então, isso é muito gratificante. E nós sempre falamos que somos os guardiões das abelhas, né? E precisamos, então, ter todo esse cuidado com elas. O projeto de educação ambiental com as abelhas é feito há 3 anos e trouxe consciência para os estudantes e até mesmo para a comunidade que vive próxima da escola.
E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria que estabelece os calendários de semeadura da soja referente à safra 2021-2022. Aqui em Santa Catarina, o período de semeadura definido começou no dia 13 de setembro e segue até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Mesmo período que foi estabelecido para os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Essa é uma medida fitossanitária que visa a racionalização do número de aplicações de fungicida e, consequentemente, a redução dos riscos de desenvolvimento desses fungos. Agora a gente muda de assunto para falar que o Ministério da Agricultura confirmou 2 registros da doença conhecida como mal da vaca louca. São 2 casos atípicos isolados de gado que não chegou a ser comercializado, ou seja, sem risco para a saúde pública. O Ministério identificou um caso em um frigorífico de Belo Horizonte e o outro em Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso. Aqui em Santa Catarina não temos, por exemplo, a exportação de carne bovina, mas esse alerta da doença vale para todo o país. O ND Agro conversou com o diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC. O Diego Torres Severo fala agora para a gente sobre essa doença e os cuidados que a gente precisa ter também por aqui. Olha só. As ações que a gente está trabalhando são as mesmas. Esses casos são considerados casos atípicos. Esses são o 4º e 5º casos que foram diagnosticados no Brasil em mais de 23 anos de vigilância, que o Serviço Veterinário Oficial atua com essa questão da vaca louca. Nessa questão não é envolvido o sacrifício dos animais. Como eu falei, são casos que foram verificados dentro de abatedouros frigoríficos, animais de idade bastante avançada, que tiveram o diagnóstico confirmado, a suspeita, e depois o diagnóstico confirmado laboratorialmente. Então não existe o sacrifício dos rebanhos nesses casos. Nosso trabalho segue constante. Essa questão desses casos atípicos não altera nossas fiscalizações. A nossa preocupação com essa questão da vaca louca é o produtor não suplementar os animais com proteínas de origem animal. Esse é o grande desencadeador da vaca louca no seu modo típico, que foi o que devastou vários rebanhos na Europa nos anos 80 e 90. Essa é a nossa maior preocupação quanto a essa doença. Nossas fiscalizações seguem nas propriedades, fazendo fiscalizações volantes e nos nossos 58 postos de fiscalização fixos. E mais de 50 baleias jubarte foram encontradas mortas no litoral catarinense só agora em 2021, um aumento de 800% em relação a todo o ano passado. Esse crescimento chamou a atenção de autoridades que buscam agora soluções para evitar essas mortes. Diferente da franca, as baleias jubarte têm como hábito passar pelas águas catarinenses e migrar até uma unidade de conservação no sul da Bahia para se reproduzir. Mas este ano, além de chegarem em grande número, muitas não conseguiram terminar esse percurso. Santa Catarina é o estado que mais registrou encalhes da espécie em 2021. Só em julho foram 48 casos. Dos 157 encalhes ocorridos no Brasil, 54 foram na costa catarinense e nenhuma dessas baleias sobreviveu. Número muito superior ao registrado entre 2015 e 2020, quando o pico máximo foi de 11 ocorrências. A maioria das baleias jubarte encontradas mortas era jovem e com sinais de desnutrição. Para buscar alimentos, se aproximaram demais da costa e acabaram em redes de pesca. Agora as baleias estão chamando atenção, mas a gente sempre vê tartaruga presa em rede, pinguim preso em rede, golfinho preso em rede. Isso não é uma novidade, não é que as redes apareceram agora e estão matando os animais, não. A gente, nos últimos 6 anos de monitoramento do projeto, a gente já vê isso aí, todo relatório nosso mostra, olha, a gente tem uma quantidade muito grande de animais que interagem com rede de pesca e acabam morrendo. O último caso de baleia jubarte encalhada e que também não sobreviveu foi em Penha, no litoral norte. O animal tinha cerca de 8 metros de comprimento e menos de 2 anos de idade. O desafio é proteger as baleias e, ao mesmo tempo, manter a atividade da pesca artesanal em Santa Catarina. O Legislativo vai criar um grupo de trabalho para combater as redes de pesca ilegais e também conseguir, via emendas parlamentares, recurso para a compra de embarcações para a Polícia Militar Ambiental reforçar as fiscalizações. A fiscalização é muito insignificante diante do número de ocorrências. Por exemplo, a Polícia Ambiental de Balneário Camboriú
não tem uma embarcação para fazer fiscalização. Então, isso é inadmissível. Se nós queremos ser um estado que vende turismo de observação de baleias, nós também precisamos de uma política pública de preservação e proteção desses animais. Segundo especialistas, não só o turismo catarinense ganha se as jubartes adotarem nosso litoral para passar mais tempo, mas todo o ecossistema é beneficiado. Elas ajudam no equilíbrio do clima do planeta, porque elas retiram CO2 da atmosfera, através das fezes e da urina dela, elas fertilizam os mares, então elas aumentam inclusive a produtividade de pescado, que é bom para os pescadores, e aumenta a quantidade de plâncton também que tem no mar através da fertilização, e o plâncton também ajuda a combater o aquecimento global, e é um potencial de turismo de observação de baleias muito grande. Além do sabor, o morango enche os olhos e embeleza diversos tipos de pratos na culinária. Mas para ele chegar suculento e bonito na nossa mesa, tem gente que dá duro na lavoura para garantir a qualidade dessa fruta. Olha só. Vai dizer que ao olhar essa imagem você não fica com a boca salivando de vontade e não vê a hora de dar aquela mordida? Não tem jeito. Eles são deliciosos, ainda mais quando são cultivados com cuidado, paciência e devoção. Para deixar os frutos desse jeito, a Dona Maris e o seu Fred estão de olho o tempo todo. Não dá para bobear, afinal, são 8.000 pés de morangos da variedade San Andrés, vindas do Chile, aqui na propriedade. E produzir bons frutos na região de Blumenau é um desafio. O desafio aqui para nós é muito grande, né? Porque a nossa região aqui não é produtora de morango, é bastante quente e muitos dias com chuva, nublado. A produção aqui é semi-hidropônica. Além da água, as plantas recebem um substrato com cascas de pinos e carvão fino. A vantagem do sistema está na economia. A irrigação acontece no máximo 3 vezes por dia no verão. Quem manuseia os pés e faz a colheita aqui é a Dona Maris. Já inicia no plantio, né, que precisa ser plantado com muito cuidado para a raiz realmente se acoplar bem. Depois, quando o pé está crescendo, você tem que estar dentro para ver se não tem nenhuma erva daninha para tirar. E a colheita ela é feita também com muito cuidado, porque o morango é muito sensível, né, para a gente não machucar a pele dele. Além do casal, o trabalho conta com operários incansáveis. Eles estão bem aqui, nessa caixinha. Dentro dela, milhares de abelhas da espécie jataí, que além de produzir um mel delicioso, tem um trabalho fundamental, a polinização das flores. Nós temos elas dentro dos abrigos por causa dos dias de chuva e nublado, porque aí as abelhas não vão para fora, né? E como elas estão aqui no abrigo, aí funciona muito bem, né? A colheita é constante, trabalho incansável. Pelo menos a cada 2 dias, a Maris está aqui para apanhar os melhores frutos. Esse morango que a gente acha no mercado, a ideia do produtor é igual a nossa, se dedicar tanto quanto nós, porque senão ele não consegue produzir. A diferença é que ele precisa colher mais cedo, mais verde, com mais dias de antecedência. O carinho e o cuidado do casal para produzir um morango de qualidade é tão grande que, além de tudo, eles contam com a ajuda de técnicos da Prefeitura aqui de Blumenau e também da EPAGRE, que estão basicamente uma vez por mês aqui na propriedade para dar todo um suporte para o seu Fred e para a Dona Maris. Além disso, olha só, a propriedade conta com esse QR Code de rastreabilidade, que garante a procedência do produto para o consumidor final. E falando nisso, toda a produção de morangos é comercializada na Feira Livre de Blumenau. E lá, o produto é valorizado. Os frutos maiores e mais bonitos chegam a ser vendidos a R$ 45,00 o quilo. E a falta de energia no interior é um problema antigo que os produtores rurais enfrentam aqui no nosso estado. E ficar sem energia é, em muitos casos, ficar impedido também de trabalhar. Por isso, a Celesc está investindo no projeto Celesc Rural, que visa minimizar esses problemas no campo. Olha só.
Em Paial, os moradores já estão acostumados com as constantes quedas de energia. Nesse camping, o proprietário tem um gerador para pelo menos manter as bebidas e os alimentos refrigerados. Eles já passaram até virada de ano sem luz. Camping cheio e você acaba perdendo, né, cliente, lucro. O cara diz, não vou lá porque está sempre sem luz. Que acontece quase que diariamente. Já melhorou, já foi muito pior. Hoje, algumas regiões quase não sentem tanta falta, mas algumas micro-regiões, alguns locais do nosso município, é quase que diariamente a falta de energia. O César trabalha com a produção de açúcar e sem energia fica impedido de moer a cana. Ele já chegou a perder um dia inteiro de trabalho por conta do problema. É dificultoso para a gente aqui ficar com essa... A gente não tem certeza do dia da produção, né? Se a gente vai conseguir produzir ou não. É bem complicado. A Karine é advogada e, para participar das audiências de forma virtual, tem sofrido. 2 semanas atrás eu tinha uma audiência, né, do juizado especial e 1 hora antes da audiência faltou luz. E aí eu tive que sair correndo com o computador, né, e as minhas coisas numa outra linha que o vizinho tinha luz. E aí que um dos maiores problemas é aqui na linha Poço Redondo, que falta constante, né? A luz toda hora está faltando. E para quem tem crianças em casa e precisa fazer as atividades diárias, a energia é essencial. Tem dias que a gente às vezes está ocupando máquina de lavar roupa, assando um pão, coisa, daí já falta luz, já termina tudo, sabe? Até eu acabei estragando uma máquina por causa disso, né? Não teve mais conserto porque faltava a luz e de noite, às vezes de tardezinho botava a roupa bater e deixava a roupa batendo ali, faltava luz e daí a máquina acabava estragando, né? Tudo que se imaginou de freezer, de geladeira foi perdido aqui já, né? Sem contar o transtorno, a água, porque tudo depende, até a água depende da energia aqui, né? Segundo a Celesc, o principal motivo da falta de energia no interior é principalmente o contato da vegetação com a rede. Por isso, eles querem trocar os fios nus por fios protegidos e também a rede monofásica por rede trifásica onde for possível, além da instalação de religadores. Assim, quando algum contato de galho com o fio acontecer, a religação vai ser automática e imediata. Desde abril, a cidade de Paial já conta com o sistema de recomposição do sistema automático, né? E com relação ao Celesc Rural, a cidade de Paial, nos próximos 35, 40 dias, será beneficiada com a troca de um cabeamento, né? Nós vamos fazer a troca de monofásico por trifásico em algumas localidades que sofrem mais com a falta de energia elétrica. Faremos também a troca de cabo nu por cabo protegido, onde a incidência da vegetação, né, aquela questão mais severa da falta de energia elétrica acaba sendo solucionada, porque o cabo protegido ele permite que a vegetação bata nele. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é o eucalipto, né, o reflorestamento com eucalipto. Então, infelizmente, alguns insistem em plantar muito próximo da rede e isso acaba afetando toda uma região. Em Chapecó, na linha Rodeio do Herval, a mudança já começou. Nessa fazenda de produção de gado de corte, o proprietário já percebeu a diferença. Então essa rede trifásica protegida, né, e também os ramais com rede protegida trazem estabilidade da energia e melhora a qualidade também. E isso aí nos anima, né, a ampliar a produção, né? Que sem ter energia e qualidade de energia, realmente você às vezes é um limitador para fazer os investimentos, para você crescer nas atividades. Quase 3.000 quilômetros de cabos foram trocados em todo o estado de Santa Catarina. Aqui na região, no núcleo oeste da Celesc, foram mais de 600 quilômetros de fiação nova. Hoje, né, com a situação com a demanda reprimida que existe, a gente tem que ter um planejamento muito bem feito e fazer essa troca onde realmente precisa e é mais urgente. Então, todas as cidades do estado de Santa Catarina já foram beneficiadas, aqui no oeste todas as cidades já foram beneficiadas em algum momento, né, em alguma localidade em específico, mas a gente acredita aí que com o nosso trabalho constante, com essa troca constante de cabos, logo a gente vai conseguir atingir a totalidade da área rural e Santa Catarina vai ser precursora no Brasil com relação à energia de qualidade no campo. E agora mais um recado importante, ó.
Está proibida a entrada de produtos de origem suína de todos os países em bagagens de viajantes que ingressarem no Brasil e também bagagens desacompanhadas. A medida é temporária e vale para quem chegar ao país por via aérea, marítima ou terrestre. Até o momento, a restrição se limitava para a entrada de produtos de origem suína de países com casos de peste de suína africana registrados nos últimos 3 anos. Desde essa confirmação da doença nas Américas, lá no dia 29 de julho, autoridades fiscais federais agropecuários têm reforçado a fiscalização em bagagens de passageiros internacionais. Fica esse alerta. E uma discussão antiga trouxe ânimo ao setor do agronegócio catarinense. A Ferrovia Paranaense Ferroeste apresentou ao governo federal um pedido para implantar um trecho de ferrovia ligando Cascavel, no oeste do Paraná, até Chapecó, aqui em Santa Catarina. Para entender como anda esse processo dentro do Ministério da Infraestrutura, a gente ouviu com exclusividade o secretário nacional de Transportes Terrestres. Olha só. É um modelo que a gente incentiva a iniciativa privada a que faça investimentos, construa e opere ferrovias no país. Anteriormente, isso era impossível. Não existia um marco legal que permitisse que o investidor que quisesse e entendesse que era um bom negócio para ele, tinha viabilidade econômica, fazer um investimento numa ferrovia, ele não podia fazer, porque era competência única e exclusiva o investimento em ferrovias do governo federal ou governos estaduais. Então, a gente acha que essa possibilidade agora da ampliação da Ferroeste, né, desse projeto da Ferroeste, colocando em prática, viabilizando esse ramal para Chapecó, né, que já é realmente discutido tanto no Paraná quanto em Santa Catarina desde 2008, e que agora a gente tem um marco regulatório que permitiu, junto a toda a modelagem que está sendo feita pela Ferroeste, teve um casamento feliz, uma coincidência feliz de oportunidades, onde se discute a expansão da Ferroeste e se cria um marco regulatório que permite e viabiliza essa expansão. Então a gente acha que esse ramal de 280 e poucos quilômetros que estão previstos, lógico, tem um investimento pesado, mas a gente acha que vai ser muito atrativo a iniciativa privada. É um ramal que pode movimentar por ano mais de 12 milhões de toneladas. Então, tem muito apelo para a ferrovia e a ferrovia vai impulsionar não só esse segmento do Estado, mas também permitir outros tipos de investimento e é uma ferrovia que pode trabalhar em duas mãos, né? Recebendo esse milho, e aí a gente está fazendo a extensão até o Mato Grosso do Sul, da Ferroeste, possibilitando captar esse milho do Centro-Oeste e depois, através dessa mesma ferrovia, ter acesso ao porto de Paranaguá, através da nova Ferroeste, exportando esse produto industrializado com um custo de transporte de 30% a 40% menor do que é hoje, né? Hoje, basicamente, feito pelo modal rodoviário. Então, a gente acha que é um investimento viável economicamente, é um investimento que vai trazer muito resultado para o setor, e se a gente já é competitivo hoje, imagine com a nova Ferroeste operando. Obrigado, secretário, pela entrevista. A gente, claro, continua acompanhando essa discussão da instalação dessa ferrovia. Quem sabe até não há interesse do nosso governo em investir nesse projeto, afinal, pode trazer muito avanço também para o nosso agronegócio. Assim, a gente fecha o ND Agro de hoje. Uma ótima semana para você. Lembrando que outros assuntos do estado e do país é só você acessar o nosso portal ND+. Até semana que vem. Tchau, tchau.